Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia, e estamos começando mais uma aula voltada para o Enem. A aula de hoje terá como tema Sociedade e Mundo do Trabalho. É uma aula da área de conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e nessa aula vamos identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial os jovens, levando em consideração, na atualidade, as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais. Para quem vem acompanhando as nossas aulas de Sociologia, vai perceber que já tratamos desse tema em outros momentos, mas aqui a gente vai dar uma ênfase maior para relembrar alguns pontos antes da prova do Enem que se aproxima. Então, é importante a gente lembrar que o trabalho sempre fez parte da vida dos seres humanos, pois é através dele que as civilizações conseguiram se desenvolver e alcançar o nível atual. Assim, a gente pode observar na nossa história que vamos ver que o desenvolvimento da sociedade sempre se deu por meio da relação que os seres humanos tiveram com o trabalho. Então, nós não podemos falar que uma sociedade evolui. Nós falamos que uma sociedade ela acaba se desenvolvendo e se adaptando às dinâmicas de trabalho da sua realidade. Por exemplo, eu não posso falar que uma sociedade tecnológica é mais desenvolvida, evoluída, mais evoluída que as sociedades anteriores, porque ela tem tecnologia, mas ela é mais desenvolvida porque ela aperfeiçoou a relação que os indivíduos têm com o trabalho. Então, o trabalho está sempre presente. Também podemos perceber que vários mitos de criação, como nós podemos ver também nas aulas de filosofia ou nas aulas de história, quando falamos da antiguidade, aparecem mitos que falam da relação do ser humano com o trabalho. Um que deve ser muito conhecido de vocês é o mito de Sísifo. Então, vou escrever aqui e explicar mais ou menos a história de Sísifo. Sísifo, ao receber uma punição divina, porque ele levou o fogo para a humanidade, ele foi obrigado a carregar uma pedra ladeira acima todos os dias. E, ao final do dia, sempre essa pedra ela acabava voltando. Então, aqui veio uma das primeiras compreensões sobre o trabalho repetitivo. Então, lá na Antiguidade, quando falaram do mito de Sísifo, ou seja, se pensou que o trabalho aparece como uma punição que a humanidade recebe porque traiu os deuses. Outro mito que também é conhecido da população que vive no mundo ocidental é o mito dos mitos de criação, onde o ser humano, vamos pensar Adão e Eva, eles, por uma traição a Deus, eles agora têm que trabalhar para se sustentar. Então, o trabalho aqui também aparece como uma punição divina. Diante disso, a gente vê que a relação que as pessoas vão tendo com o trabalho acaba sendo essa ideia de que o trabalho dá trabalho. Tanto é que o nome já causa um peso, como se fosse algo ruim. Então, para chegar a essa compreensão e superarmos, vamos ultrapassar um pouquinho essa origem do trabalho, pensar como a sociologia pensa as relações de trabalho. Vamos focar em dois autores, que é o trabalho na visão de Émile Durkheim e Karl Marx, e vamos falar também de dois modos de produção, que é o Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, e, a partir disso, pensar algumas questões do Enem. Então, no século XV, começou a ter o sentido de trabalho que hoje lhe atribuímos,
o de aplicação das forças e faculdades, talentos, habilidades humanas para alcançar um determinado fim. Então, aquilo que fazemos para produzir algo e tirarmos o nosso sustento passou ter essa compreensão de trabalho e não mais como uma atividade que fazemos para satisfazer as nossas necessidades, porque desrespeitamos orientações divinas. Então, nós rompemos com essa mentalidade. Com a especialização das atividades humanas impostas pela Revolução Cultural, especialmente a Revolução Industrial da humanidade, a palavra trabalho tem hoje uma série de diferentes significados: tarefa, esforço, emprego. Principalmente essa ideia de emprego, porque muitas pessoas pensam no trabalho agora como uma atividade remunerada onde vão conseguir seu sustento. Na Antiguidade, na Idade Média, o trabalho manual ou braçal era visto como inferior e degradante em relação ao trabalho contemplativo ou intelectual. Então, somente as pessoas que eram consideradas inferiores, segundo a mentalidade daquela época, que trabalhavam, enquanto que aquelas que eram consideradas nobres e pessoas melhores só exerciam as atividades intelectuais. Então, isso é algo que é superado com o tempo. Então, uma sociedade se organiza de acordo com a maneira como o trabalho é dividido. Com a ascensão da indústria nos séculos XVIII e XIX, o trabalho deixa de ser um meio através do qual as pessoas trocam produtos e se torna ele mesmo uma mercadoria a ser vendida em troca de um salário. Então, antes as pessoas produziam aquilo que elas davam conta e trocavam seus excedentes com outras pessoas, agora elas vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Após a Revolução Industrial, as formas de organizar a produção se modificaram e surgiram pelo menos 3 modelos de produção, como eu disse que vamos explicar mais para frente: o toyotismo, o taylorismo e o fordismo. No contexto da Revolução Industrial, a sociologia tem várias formas de pensar as relações de trabalho. Mas, na dinâmica da Revolução Industrial, da dinâmica da modernidade, vamos pensar em 2 autores, Émile Durkheim e Karl Marx. Com Durkheim, o trabalho é um fato social presente em todas as sociedades e a divisão social que ele gera é o que possibilita a coesão social. A divisão social do trabalho é a especialização das atividades produtivas que são necessárias para a manutenção da vida. No capitalismo, essa divisão passa das diversas funções e campos de trabalho para a própria linha de produção, fragmentando a atividade produtiva. A sociedade se mantém, segundo ele, devido à harmonia entre seus membros. Para Émile Durkheim, se a sociedade está bem organizada, existe um bem-estar, onde não existe conflitos, se deve às relações que os indivíduos têm por meio das relações de trabalho, que garante o bem-estar dessa coletividade. Então, ele vai dizer que existem 2 formas de solidariedade que organiza as sociedades, que ele vai chamar de sociedades mais complexas e sociedades menos complexas. Aqui a gente não pode falar que uma sociedade é melhor ou pior do que a outra pelas suas características. Assim, a solidariedade mecânica, mantida pela tradição e pelos valores, sendo típica das sociedades menos complexas, todos realizam praticamente a mesma atividade. Para a gente entender essa complexidade, vamos pensar no número de instituições, no número de regras que essa sociedade tem, inclusive no número de pessoas que vivem ali. Então, ela é menos complexa porque são grupos menores, onde todos compartilham dos mesmos valores, sabem desempenhar as mesmas funções e cada um conhece o seu papel ali. A solidariedade orgânica, típica das sociedades mais complexas e industriais, em que o trabalho é especificado e cada indivíduo possui crenças próprias, constitui uma nova forma de coesão garantida pelo direito e pela lei. As pessoas agora não sabem fazer tudo, então um depende do trabalho do outro. Então você, quando sai cedo para ir para a escola, depende do motorista, seja do escolar, do ônibus da prefeitura. Você chega na escola, tem um grupo de funcionários, tem as ASBs, tem as ETBs que recebem vocês ali na entrada da escola. Chega em sala de aula, tem as professoras e professores, tem o corpo pedagógico. Quando sai da escola, tem outros profissionais. Então, a nossa relação nessa sociedade se dá por meio das dinâmicas de trabalho.
Mas o que garante a nossa organização é o conjunto de leis que essa sociedade tem. Para Karl Marx, agora de um outro autor que pensa esse contexto da Revolução Industrial, o trabalho é a atividade em que o ser humano emprega sua força para produzir os meios para seu sustento. Essa capacidade de criar ferramentas e técnicas para modificar a natureza é justamente o que distingue o ser humano do resto dos animais. Assim, ao trabalhar, o ser humano altera a natureza e a si mesmo. Podemos pensar da seguinte maneira: o ser humano é o único que consegue pensar e planejar o seu trabalho. O pior engenheiro, ele precisa planejar aquilo que está fazendo, ele pensa o que está fazendo, mesmo sendo alguém ruim naquilo que faz. Enquanto que a melhor abelha que produz o melhor mel, ela faz aquilo por instinto, ela não planeja o seu trabalho. Por isso que o ser humano é o único animal que desempenha essa função de planejar e pensar o seu trabalho. Marx acreditava que a forma de organização do trabalho no capitalismo é justamente o que gera os conflitos, manifestando-se na luta de classes, burguesia e proletariado. Nesse contexto, o trabalhador se aliena, participando apenas de parte do processo de trabalho, ficando alheio. Como o trabalho é o que torna a pessoa e ser humano, quando afastado do produto deste, é desumanizado. Para Karl Marx, nós temos duas classes sociais em conflitos, a burguesia e o proletariado. A burguesia é aquela que detém os meios de produção, então é ela que tem as máquinas, as fábricas e que contrata o proletariado. O proletariado não tem máquinas, ele não é dono das forças produtivas, então ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Aqui deveria ter uma relação entre dois iguais. Aquele que, para ter o lucro, para enriquecer, depende da força de trabalho dos trabalhadores, e o trabalhador que, para ter um salário, depende do emprego gerado por aquele dono daquela fábrica. Assim, a gente vê que um depende do trabalho do outro, depende do papel que o outro ocupa nessa sociedade. Mas o capitalismo, ele faz com que exista uma relação desigual dessa relação de trabalho, fazendo com que o trabalhador se torne alheio a essa situação e não se perceba como alguém importante nesse processo de produção. Então, Marx definiu a força de trabalho como um bem inalienável do ser humano. A partir dessa perspectiva, o trabalho seria o bem mais importante do ser humano e aliená-lo, isto é, transferir o direito de proveito dos frutos desse trabalho para outra pessoa, seria o mesmo que alienar o direito à própria vida. Por isso que Karl Marx traz a reflexão para os trabalhadores para que eles tomem consciência de classe, reconheçam o papel que eles desempenham no processo de produção e reivindiquem cada dia mais os seus direitos. Também vamos pensar alguns modos de produção que ajudam a entender as dinâmicas de trabalho que nós temos hoje. Em cada período histórico e espaço geográfico, os seres humanos criam suas formas de organização social, política e econômica. O modo de produção é um conjunto de relações entre os seres humanos na produção de mercadorias necessárias à sobrevivência coletiva, características de uma determinada sociedade. Determinados grupos sociais, detentores dos meios de produção, se sobrepõem sobre outros, criando uma hierarquização. Então, é algo que Karl Marx já criticava. Desses modelos, vamos ter o Taylorismo, onde a intenção era aumentar os lucros, fragmentando o máximo possível o trabalho. Então, aqui a gente vai ter a ideia de minimizar as tarefas supérfluas e, dentre elas, estava o tempo com o aprendizado. Utilizava-se um controle do tempo, enquanto os funcionários trabalhavam, o tempo era cronometrado e a produção era estabelecida conforme a produtividade de cada um. O Fordismo é um dos mais conhecidos, inclusive é um modelo de produção que deu um nome a uma marca de carro, porque foi criada pelo Henry Ford. O princípio organizador do trabalho que, baseado na produção em massa, visava alcançar maiores índices de produtividade por meio da padronização da produção. A divisão do trabalho era feita em tarefas menores, tendo um funcionário responsável por cada tarefa.
Elemento de destaque, a esteira rolante, que proporcionou um ritmo de trabalho mais dinâmico e estável para a produção. Essas duas relações, Fordismo e Taylorismo, elas geralmente andam juntas porque é um sistema de produção em larga escala e com o trabalho mais dinamizado, por exemplo, na fila de produção. E um modelo mais recente, que é o toyotismo, onde o trabalho é definido pelo modelo just-in-time, ou seja, a produção de acordo com a demanda. Neste modelo não havia saturação dos estoques e a empresa possuía 5 zeros, que eram 0 de atraso, 0 panes, 0 defeitos, 0 papéis e 0 de estoque. A ideia é produzir de acordo com a necessidade, para evitar estoques, evitar que o produto se perca. Característica: a alta lucratividade e redução de custos, prioridade para o trabalho em grupo, redução de desperdícios, produção diversificada, autonomia e funcionários com várias tarefas diferentes. Então, cada um desses modelos de produção, eles pensam uma dinâmica que vai produzir mais, vai gerar mais lucro para os empresários, mas também trazem consequências para os trabalhadores, que é algo que a gente também tem que problematizar. Mas na nossa problematização, nós vamos tratar de questões do Enem. A questão 1 de uma prova de 2020 diz o seguinte: a divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcada pela produção inovadora de padrões de tecnologia. A gente vê que a América Latina como ela foi uma região marcada pelo subdesenvolvimento, então ela teve pouca participação na inovação tecnológica. B, superação paulatina do caráter agroexportador, então como se a cada tempo que passasse, ou seja, de forma paulatina, ou seja, de um modo processual, um depois do outro, começássemos a superar o modelo agroexportador, e vemos que isso é um modelo que nós temos. C, apropriação imperialista dos recursos territoriais. Então, aqui a gente vê que o modelo imperialismo está presente. Então, a gente aqui está percebendo que aqui nós temos uma questão correta. Então, vamos, para ter certeza, vamos ver as outras. Valorização econômica dos saberes tradicionais. Vemos que há uma desvalorização total, inclusive perseguição aos povos originários das terras da América Latina, e dependência externa do suprimento de alimentos. Por mais que a taxa de fome seja alta, nós ainda somos um país que produz muitos alimentos. Então, nós temos um problema de fome, mas não há essa dependência externa, onde temos que importar alimentos de fora. Então, como alternativa correta, é a apropriação imperialista dos recursos territoriais. Então, aqui a gente está vendo que as relações de trabalho, elas trazem questões para a nossa vida em sociedade. Nós vimos que cada sociedade ela teve uma relação diferente com o trabalho. Em alguns momentos, superamos o trabalho com uma ideia de punição divina, mas, com isso, criou-se uma dependência em relação a quem tinha o poder sobre as forças de produção. Então, se antes estávamos dependentes de uma mentalidade religiosa, agora estamos dependentes de uma mentalidade que devemos produzir para gerar lucro para outras pessoas. Então, só mudamos os nomes dos nossos deuses. Então, agora é o Deus mercado que passa a controlar as dinâmicas nas relações trabalhistas, e
o imperialismo, como um principal elemento desse modelo econômico, ele vem impedir que determinados países, principalmente da América Latina, África e Ásia, se desenvolvam economicamente. Então, o ideal é que vocês revisem algumas aulas, aprofundem sobre o tema trabalho, procurem entender as dinâmicas dos modos de produção e ali ver de que forma um determinado modelo contribuiu para a melhoria da sociedade e de que forma ele contribuiu para a exploração cada vez maior dos trabalhadores. Então, nas próximas aulas, a gente continua a nossa reflexão nos preparando para a prova do Enem. Até a próxima aula.